Salve Maria Santíssima. Vamos falar um pouquinho sobre a mortificação dos sentidos, baseado no livro Escola de Perfeição Cristã de Santo Afonso Maria de Ligório. Foi outro autor, né, que organizou, mas de Santo Afonso Maria de Ligório esse conteúdo. Mortificação da vista. As primeiras setas que ferem uma alma casta e às vezes a matam, entram pelos olhos. Por meio dos olhos entram no espírito os maus pensamentos. Não se deseja o que não se vê, diz São Francisco de Sales. Não leias por isso nunca livros proibidos. Por religiosos. Renuncia de vez em quando ao prazer de ver coisas extraordinárias, ainda que sejam inteiramente decorosas. No caso, a frase é a seguinte: não se deseja o que não se vê, de São Francisco de Sales. Não leias, por isso, nunca livros proibidos ou religiosos no sentido de coisas extraordinárias. É isso que o santo vai falando, né? Segundo São Jerônimo, é o rosto o espelho da alma e os olhos castos dão testemunho da castidade do coração. A mortificação do ouvido. Evita ouvir conversas inconvenientes ou difamações, e até mesmo conversas mundanas, sem necessidade, pois elas, pelo menos, enchem nossa cabeça com a multidão de pensamentos e imaginações que nos distraem e perturbam, mais tarde em nossas orações e exercícios de piedade. Se assistires a conversas inúteis, procura quanto possível dar-lhes outra direção, propondo, por exemplo, uma importante questão. Se isso não der resultado, procura retirar-te, ou ao menos cala-te e baixa os olhos para mostrar que não achas gosto em tais conversas. Aqui a gente poderia também atualizar na questão da visão, de não estar olhando para o corpo das pessoas com desejo, as pessoas mal vestidas, as pornografias, os filmes imorais, as imagens imorais. Hoje o mundo é um outdoor da imoralidade, né? Então, ter esse cuidado de não fixar o olhar. Como um amigo meu falava, do primeiro olhar a gente pode até não escapar, mas do segundo nós devemos escapar. Ou seja, em algum momento a gente pode, sem querer, ver algo que é indecoroso. Sem querer. Principalmente hoje na internet, infelizmente, né? Salta aos olhos porque eles colocam. Mas nós podemos decidir pelo segundo olhar, de não olhar mais. É uma decisão. Também a questão do ouvido, as músicas hoje são totalmente imorais, indecorosas, sem sentido, banais, que apelam só ao prazer, à ostentação, à vanglória, ao orgulho, à riqueza, ao mostrar-se, né, à exibição. Então ter esse cuidado de não estar ouvindo essas músicas. E falam só de sedução, pecado, adultério, bebidas, ostentação, orgia. Ter esse cuidado também. E tá ouvindo palavrões, né, ou piadas imorais, piadas indecentes. Vamos lá, terceiro ponto, mortificação do olfato. Renuncia a todos os vãos perfumes, sejam quais forem. Suporta antes, de boa vontade, o mau cheiro que reina em geral nos quartos dos doentes. Imita o exemplo dos santos, que, animados pelo espírito de caridade e mortificação, sentiam tanto gosto no ar corrompido das enfermarias, como se estivessem em jardins de flores odoríferas. Aqui eu queria também lembrar que muitos santos rezavam às vezes no cemitério. E alguns desses cemitérios acabavam exalando um odor terrível. Eu já tive a experiência de rezar umas 2 vezes no cemitério e dessas vezes, de fato, o odor da podridão vinha. Claro que eu não aconselho a pessoa fazer isso sempre, mas na oportunidade de quando nós vamos para algum enterro, às vezes nós também podemos passar por essa circunstância
Então eu fui rezando o texto e meditando, né, sobre a morte, sobre o odor do pecado. Às vezes quando eu passo por caminhos que tem carniça, coisas do tipo, eu vou meditando que, como os santos falam, muito mais podre, muito mais mal cheiroso é a nossa alma quando está em pecado. Ter essa consciência. Mortificação do tato. Quanto ao tato, esforça-te para evitar qualquer falta, pois cada falta neste sentido contém um perigo de morte, eterna para a alma. Emprega toda modéstia e cuidado, não só a respeito dos outros, mas também de ti mesmo, para conservar a bela joia da pureza. Procura, quanto possível, refrear pela mortificação esse sentido. Aqui, antes de continuar, a questão do tocar nos órgãos genitais próprios, ou tocar em partes mais íntimas de outra pessoa, ou fazer carícias impuras, ou até mesmo aqui entra o pecado da masturbação, né? Que já seria um pecado mortal, usando o tato, ou tocar partes íntimas do namorado ou da namorada, ou de si mesmo buscando prazer. Essas coisas são um pecado do tato, sem dúvida. Então ter esse cuidado também, essa atenção. São João da Cruz dizia que se alguém ensinasse que a mortificação do tato não é necessária, não se lhe deveria dar crédito, ainda que operasse milagres. Jesus Cristo mesmo disse uma vez à Madre Maria de Jesus, Carmelita: o mundo precipitou-se no abismo, por causa do gozo e não da mortificação. Se não temos a coragem de crucificar a nossa carne com penitências, ao menos esforcemo-nos por suportar com paciência as pequenas contrariedades que Deus mesmo nos envia, como doenças, calor, frio e etc. Digamos com São Bernardo: o, o desprezador de Deus deve ser esmagado. Ele merece a morte. Deve ser crucificado. Sim, meu Deus, é justo que quem vos desprezou seja castigado. Eu mereço a morte eterna. Seja eu, pois, crucificado neste mundo, para que não sofra eternamente no outro mundo. A mortificação aqui também do paladar. Quanto à mortificação do paladar, será bom desenvolver mais a fundo a necessidade como a maneira de nos mortificarmos neste sentido. Santo André Avelino diz que quem deseja alcançar a perfeição deve começar com uma séria mortificação do gosto. Antes dele, já o afirmara São Gregório, para se poder dispor para o combate espiritual, deve-se reprimir a gula. O comer, porém, satisfaz necessariamente ao paladar. Não nos será, pois, lícito comer coisa alguma? Certamente devemos comer. Deus mesmo quer que, por esse meio, conservemos a vida do corpo, para o servirmos, enquanto nos permite ficar no mundo. Devemos, porém, cuidar do nosso corpo do mesmo modo, diz o padre Vicente Carafa, como faria um rei poderoso, com o animal que ele, com as próprias mãos, tivesse de almofaçar, mais vezes durante o dia. Seguramente, cumpriria o seu dever. Mas como? Contrariado e desgostoso, e o mais depressa possível. Deve-se comer para viver, diz São Francisco de Sales, e não viver para comer. Parece, contudo, que muitos vivem só para comer, como os irracionais, como os animais. Homem assemelha-se ao animal, diz São Bernardo, e deixa de ser espiritual e irracional, se ele gosta da comida como o animal. Assim assemelhou-se aos animais o infeliz Adão, comendo do fruto proibido. Se os animais tivessem tido o uso da razão, acrescenta o mesmo santo: ao verem Adão se esquecer de Deus e de sua salvação eterna por causa do miserável desejo de uma fruta, certamente haveriam de exclamar: veja, Adão, se tornou um animal como nós. Isso levou Santa Catarina de Sena a dizer: é impossível que aquele que se não mortifica no comer conserve a inocência, visto que Adão a perdeu em razão do seu gosto de comer.
Como é triste tu ver homens cujo Deus é o próprio ventre. Filipenses 3,19. Tomemos cuidado para que não sejamos subjugados por esse vício animal. É verdade que nos devemos alimentar para conservar a vida, diz Santo Agostinho, mas devemos tomar os alimentos como os remédios, isto é, só tanto quanto necessário e nada mais. A intemperança no comer prejudica tanto a alma como o corpo. Quanto ao corpo, é fora de dúvida que grande número de doenças provém deste vício. A apoplexia, as dores de cabeça, as dores no estômago e outros males provêm muitas vezes do muito comer. As doenças do corpo, porém, são menor mal. Um mal muito maior são as doenças de uma alma que disso se originam. Primeiramente, obscurece esse vício o entendimento, como nos ensina São Tomás de Aquino, e o torna imprestável para os exercícios espirituais, particularmente para a oração. O jejum dispõe a alma para a meditação de Deus e dos seus bens eternos. Assim, intemperança retrai essa meditação. Segundo São João Crisóstomo, aquele que enche o estômago com comida é semelhante a um navio muito carregado, que apenas se pode mover do lugar. Ele se acha em grande perigo de afundar, se uma tempestade de tentações advier sobre ele. Além disso, quem concede toda a liberdade ao seu paladar, facilmente estenderá a mesma liberdade aos outros sentidos. Por isso mesmo, o seu recolhimento de espírito desaparece. Facilmente se cometem outras faltas em palavras e em obras. O pior é que pela intemperança no comer e beber, expõe-se a castidade a um grande perigo. Excessiva saciedade produz lascívia, diz São Jerônimo, ou seja, quando comemos muito, é fácil cair no pecado contra a castidade. E Cassiano afirma que é simplesmente impossível ficar livre de tentações impuras, enchendo o estômago de comidas. Os santos, justamente porque queriam conservar a castidade, eram tão rigorosos na mortificação do gosto para viver bem a castidade. Se o demônio é vencido nas tentações, a intemperança, diz o Dr. Angélico São Tomás de Aquino, não continua a nos tentar na impureza. Os que cuidam em mortificar o paladar fazem contínuos progressos na vida espiritual. Adquirem mais felicidade em mortificar os outros sentidos e em praticar as outras virtudes. Pelo jejum, assim se exprime a Santa Igreja em suas orações. Concede o Senhor à nossa alma força de superar os vícios, de se elevar acima das coisas terrenas, de praticar as virtudes e buscar os merecimentos e adquirir os merecimentos infinitos. Então fica um pouquinho aqui, ainda tem um texto bem maior sobre isso, né? São Boaventura, por exemplo, ele fala que sobre a quantidade de comida. Não devemos comer mais, nem mais vezes do que é necessário para sustentar e não para agravar o teu corpo. Pois isso é uma regra. Para todos os que querem levar uma vida devota, não comer nunca até a saciedade. Ou seja, a gente deve comer e ainda ficar com um pouquinho de fome. Isso é uma forma equilibrada de comer, né? Como São Jerônimo aconselhava a Eustolquim, escrevendo-lhe: "Sê sóbria no comer e nunca enchas o estômago. Alguns jejuns no dia e depois come de forma demasiada no outro. É melhor, segundo São Jerônimo, tomar regularmente a alimentação, de forma sóbria e necessária, do que comer demasiado num dia e no outro fazer jejum. Isso se torna algo sem sentido, é um desequilíbrio." Então fica aqui um pouquinho a nossa meditação, né, sobre o jejum. Sobre a bebida fica a referência de Provérbios 31, versículo 4. Também a sobriedade no beber. Amém.